Fala galera do YouTube, meu nome é Jonathan Diego, eu falo diretamente aqui do canal Estatística Joe e hoje, dia 9 de julho, ia falar setembro, 9 de julho nós vamos trazer os dados aqui do Ministério da Saúde sobre a evolução do vírus no Brasil e vou apresentar também os dados de São Paulo, da evolução do vírus na cidade e no município de São Paulo. Vamos lá então? Sem delongas. Vou apresentar aqui os casos recuperados aqui no Brasil, que é uma ótima notícia, né? Nós já passamos de 1.054.000 casos já recuperados. 632 mil estão em acompanhamento. Esse é um dado aqui que eu vou até falar para vocês aqui sobre esses 632 mil. Não está evoluindo os casos que estão em acompanhamento, mas a gente tem que agradecer que a cada dia que passa os casos de recuperado vem aumentando cada vez mais e o acompanhamento está instável. Então já é algo para se comemorar, porque parece que olhando assim a gente vê que o Brasil já chegou num platô, né? Casos confirmados hoje. O número foi de 42.619. Esse valor aqui de 42 mil, 43 mil, já vem umas 3 ou 4 semanas que já está com esse valor diário, né? Na casa dos 40 mil. Então, é mais uma prova que a gente já está nesse platô. Casos acumulados, 1.755.000. A gente é o segundo país com mais casos confirmados, né? Só perde para os Estados Unidos. Vamos ver. O número de óbitos aqui. Óbitos hoje teve 1.220, né, novos óbitos em todo o Brasil. É um valor também que está estabilizado, porque já tem mais de um mês que já está nessa faixa de 1.200, 1.300, depois baixa para 1.100, depois para 1.000, aí volta para 1.200 de novo. Então, esse aqui é o valor médio, né, de casos de óbitos, né, e mais uma vez nessa quinta-feira teve esse valor aí de 1.220. Óbitos acumulados 69.184, né? Um resultado bom aqui para a gente olhar aqui é esse valor aqui da letalidade. No último dado que eu postei, no último vídeo, né, que foi do dia 7, a letalidade estava em 4%. Agora, nessa quinta-feira, caiu para 3,9%. Então, não está morrendo tanta gente assim, né? Dos casos, né, confirmados. E diferente de outros países, né, como Itália, Espanha, França, né? A Itália, por exemplo, né, teve uma taxa de letalidade de 14%. Então, o Brasil, apesar do número alto, né, de confirmações e de óbitos, né, mas a letalidade está lá embaixo. Então vamos ao a nossa tabelinha. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, as 20 cidades que tiveram casos novos hoje, nessa quinta-feira, nas últimas 24 horas. São Paulo ainda está em primeiro lugar, que teve 2.166 casos, mas São Paulo, eu vou até mostrar para vocês, né, adiante, que também já chegou num platô, né? Brasília, os casos estão crescendo bastante. Hoje teve 1.363. Brasília, que era o destaque no começo da pandemia, mas agora os casos estão em elevação. Vocês viram que até o presidente, né, o Bolsonaro também está com a Covid. Terceiro lugar, Rio de Janeiro, com 933. Quarto lugar, Salvador. Quinto lugar, Belo Horizonte. Sexto lugar, Curitiba.
Sétimo, Manaus, tudo na casa de 400, né? Teresina, até agora só tem capitais, né? Boa Vista, com 423. Primeira cidade não capital, que é Juazeiro do Norte, com 386. O caso lá em Juazeiro está crítico. Aracaju com 330. Campinas vem em 12º com 316. Uberlândia vem aparecendo direto aqui, né, na estatística, né? Então, Uberlândia, acho que de uma semana para cá os casos estão bem críticos lá, com 312 confirmações. São José do Rio Preto, que fica no oeste do estado de São Paulo, com 273. Sorocaba também está crítico também, 15º. Ribeirão Preto, é tudo São Paulo, é tudo interior de São Paulo. Piracicaba, Macaé, que é uma região litorânea do Rio de Janeiro, ali perto da, não sei se é a região dos lagos. São Bernardo do Campo, que é o grande ABC, faz parte da grande São Paulo, com 236. E em 20º, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com 233. Nessa quinta-feira não apareceu nenhum dado, né, do Mato Grosso, que vinha sofrendo, pelo menos no domingo e na segunda-feira que eu mostrei os dados, né, estava sofrendo bastante. Óbitos. Número de óbitos nas últimas 24 horas. Em primeiro lugar está São Paulo com 100. Em segundo lugar, em Rio de Janeiro com 77. Um destaque em terceiro lugar é esse município aqui, de Trajano de Moraes, com 38 óbitos nas últimas 24 horas. Uma cidade que tem uma população de 10.626. É bastante, hein? Muita gente para uma cidade pequena. Belo Horizonte vem em quarto lugar com 23. Brasília em quinto com 22. Recife teve 18 óbitos. Guarulhos teve 18. Campinas teve 17. São Bernardo do Campo, no ABC, teve 14. Contagem, Minas Gerais, 14. Aí vem Saquarema, Belém, Salvador, Cuiabá, 14º, com 12 óbitos. Goiânia, Porto Alegre. Eu vi pela imprensa que o caso no sul está crescendo bastante, tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina, né? Rio Verde, que fica em Goiás, com 11. Jaboatão dos Guararapes, que é a região metropolitana de Recife, teve 11. Manaus com 10 e Teresina com 10. Então esses foram os dados que teve, né, os óbitos nas últimas 24 horas. Aqui é o gráfico do Brasil, evolução do vírus no Brasil. A gente vê que começou o problema, começou a crescer mesmo, ó, em abril começou a passar de 300 casos, ó. 31 de março, quer dizer, 30 de março começou a evoluir, né? Aí daí diante aí começou a crescer. E aqui, dia 19 de junho, teve 54.771 casos, né? Em um dia só. Então aqui foi o chamado pico do vírus. E daí por diante estabilizou. Essa estabilização se chama o platô. Então a gente tá vivendo um platô do vírus. Terça-feira teve 45.305. Na quarta, 44.571. E na quinta, 42.619. O chamado hoje. Óbitos também, só de bater o olho a gente vê que já chegou também no platô. Ali no dia 30 de março, né, começou a crescer. Tava na casa de menos de 100 mortes por dia. Aí vamos ver onde que começou a ficar com 100 mortes. Ó, no dia 7 de abril passou dos 100 óbitos por dia. Né, teve 114 nesse dia, no dia 7 de abril. Depois foi evoluindo, foi crescendo.
Aonde que chegou com 1.000? No dia 19 de maio passou de 1.000 óbitos por dia, né? 19 de maio, então chegou a 1.179 óbitos. E aí ficou se estabilizando na casa dos 1.000. Só que teve um dia que chegou no pico, que foi no dia 4 de junho, chegou com 1.473 óbitos em 24 horas. O segundo dia que teve mais óbitos foi no dia 23 de junho, com 1.374. Depois disso, né, o número de óbitos por dia ficou na casa de 1.000, 1.100, 1.200. Olha aí nessa semana. 7 de julho 1.254. No dia 8, 1.223 e hoje 1.220. Então deu uma estabilizada no número de óbitos, o chamado platô. Aqui é o gráfico de acumulados. Vou mostrar aqui. Recuperados, você vê que está em evolução também, acompanha junto com a curva de casos confirmados. Vai ter um momento que essa linha laranja ela vai começar a alcançar a linha azul, que aí a gente vai fazer a leitura que realmente o vírus vai estar passando por aqui, pelo Brasil, né? Vamos voltar aqui. Agora eu vou mostrar em São Paulo, na cidade de São Paulo. Essa daqui é o município de São Paulo, né? Tirando a região do ABC, somente a capital, né? São Paulo. A gente, pelo gráfico lá do Ministério da Saúde, fala que no dia 28 de março teve, né, 1.100 casos em um dia só. Aí o vírus foi evoluindo, né? As infecções foram evoluindo. No dia 28 de maio teve 3.455 casos, mas o pico mesmo foi no dia 19 de junho com 6.877 casos em um dia só na cidade de São Paulo. Bom, na dia 25 de junho foi 4.050 casos. E no dia 2 de julho, recente, né, semana passada, teve 5.656 casos. A partir daí veio estabilizando, veio caindo, né, as infecções em São Paulo. E hoje chegou com um valor de 2.166. Esses aqui são os casos confirmados nas 24 horas. Vamos ver os óbitos. Em São Paulo, começou com 76 no dia 28 de março. A gente bate o olho, o problema já ficou ruim no dia 23 de abril. E daí por diante teve essa evolução, né, de óbitos. O pico chegou no dia 19 de maio com 173 óbitos na cidade de São Paulo. E o segundo dia que também teve um pico aqui foi no dia 23 de julho com 179. É o mesmo valor que eu falei? Não. Então o pico tá aqui, dia 23 de junho. Daí por diante começou a cair, mas tá caindo aos poucos, né? Não tá caindo, né, de uma vez, né? Tá bem... Tá no platô também, né? O número de óbitos na cidade de São Paulo tá num platô. Ontem 121 óbitos e hoje, dia 9 de julho, 100 óbitos. Então, galera, esses foram os dados aí, né, que eu trouxe para vocês, da evolução do vírus, tanto no Brasil, com as 20 cidades mais, né, contaminadas, né, no dia 9 de julho, e os dados de São Paulo. Amanhã, na sexta-feira, dia 10, eu vou trazer os dados do Rio de Janeiro. Beleza? Então, esse foi né,
os dados aí estatísticos do vírus, e vamos torcer para que tudo isso venha a passar, né, para que isso venha a melhorar e que não venha mais passar esses dados aqui, que venha passar outras coisas aqui, beleza? Então fico com Deus a todos e nós vamos vencer essa batalha aí, em nome de Jesus. Então até a próxima.